Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Estudo Espírita do Evangelho. Eu me chamo Gesiane e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante delicado, mas que ainda causa muita dúvida, tanto dentro da doutrina espírita quanto na sociedade em geral. Porque sempre que acontece um caso desses, as pessoas ficam na expectativa de uma resposta. E essa resposta ela não é tão simples, porque sempre existem exceções. Então hoje nós vamos falar sobre o aborto segundo a visão da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, na questão 358, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se está formando. Então, na questão 358, o Livro dos Espíritos nos diz que sim, é crime cometer o aborto, pois nós estamos impedindo que um espírito reencarne e que passe pelas provas necessárias para que ele possa evoluir. Assim como nós também estamos impedindo que nós passemos pelas provas que precisamos passar para a nossa evolução individual. Porém, sempre existe uma exceção. O plano espiritual, Deus, é infinito em bênçãos e misericórdias. E Ele sempre olha para a gente como filhos bem-amados, como filhos que ainda estão em crescimento, como filhos que ainda têm muitas dúvidas. E nos dá a resposta. Aqui na questão 359 diz o seguinte: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o ser humano é muito rápido em julgar, ele é muito rápido em falar, mas ele é lento em ouvir, como diz no Evangelho. Então a exceção seria quando essa gestação provocasse risco de morte para a mãe, quando pusesse em risco a vida da mãe. Então, nesse caso, os espíritos dizem que é possível sim abrir uma exceção. Então, como a gente tem visto, nos noticiários, nos jornais, casos que têm acontecido com bastante frequência, e geralmente a gente é muito rápido no julgamento, é muito rápido em emitir uma opinião sem pensar. Isso não deve acontecer. A gente precisa sempre olhar com um olhar de misericórdia para as situações. Tentar entender que Deus, Ele não nos pune. Deus, Ele é cheio de misericórdia e bondade. E Ele compreende o que vai nos nossos corações. Ele sabe, Ele sonda a nossa alma. Ele sonda o nosso espírito. Então, antes da gente julgar a situação A ou B, nós precisamos primeiro ter a certeza de que nada é por acaso. Tudo na vida nos traz uma lição de aprendizado. E sempre é importante ponderar as situações. Ponderar com calma, antes de emitir qualquer opinião drástica ou de ter qualquer opinião formada sobre tudo. Porque no caso da mãe correr risco de vida, existe sim, de acordo com o Livro dos Espíritos, uma exceção. No Livro dos Espíritos também diz que para o bebê, para o espírito que está reencarnando, o aborto ele se faz como uma reencarnação perdida, ele vai ter que reencarnar para recomeçar. Então o prejuízo para a criança ela é pequeno, porque ele vai ter outra chance. Mas o crime ele existe quando não existe uma justificativa plausível,
que no caso os espíritos nos colocam que a única justificativa seria o risco à vida dessa mãe, a vida desse espírito que já está em jornada aqui na Terra, que já criou uma história nessa encarnação e que precisa concluir essa história, porque ela terá a chance de ter outros filhos. E muitas vezes pode ser até esse mesmo filho voltando novamente numa segunda oportunidade. Então que a gente tenha muito critério, muita calma e que não nos pusemos como julgadores, que a gente não impunhe jamais o cetro de juiz, porque nem Deus nos julga. Ele colocou na nossa consciência a sua lei divina. E é através da nossa própria consciência que nós seremos punidos, entre aspas, ou libertados pela nossa própria consciência. Pois todo o inferno e todo o céu, ele reside dentro de nós, dentro da nossa alma. Então que a gente tenha muita calma na hora de realizar qualquer julgamento, nós espíritas que sabemos que a vida continua, que tudo tem um porquê e tem um motivo. A gente precisa ter calma na hora de emitir uma opinião sobre um assunto tão polêmico quanto o aborto. Eu espero ter ajudado um pouco. Agradeço a todos que estão assistindo esse vídeo. Peço a gentileza que se inscreva no canal para que a gente possa levar uma mensagem de paz e amor a muitas outras pessoas que estão precisando das palavras dessa doutrina consoladora que é a doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos.